Boa tarde a todos. Que em espírito, em coração, em pensamento nos reunamos mais uma vez junto da casa de Joana, do seu campanário aqui na terra, e possamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje. Vamos elevando os nossos pensamentos numa sintonia única, preparando os nossos corpos espirituais, os nossos corpos físicos para as atividades e para os tratamentos, para a palestra e para tudo que está programado e planejado pela espiritualidade amiga para a tarde deste sábado. Vamos buscando, junto aos nossos mentores individuais, a sintonia plena. E assim, pedindo permissão à espiritualidade para iniciarmos os tratamentos dos passes coletivos. Vamos nesse momento pedindo a todos que cerrem os seus olhos, que se tranquilizem, que confiem nas equipes espirituais que se espalham pelos rincões deste planeta, aonde cada um estiver. Vamos elevando ainda mais a nossa energia, a nossa frequência, pedindo a todos os trabalhadores da seara do bem que se envolvam ao trabalho desta tarde. Aos assistidos de P2, pedimos que se liguem às equipes espirituais responsáveis por esse tratamento nesse instante. Sintamos os nossos corpos e os nossos ambientes banhados por uma luz azul, envolvendo todo o sistema nervoso central, tratando e harmonizando todos os nossos chakras, um a um, situados por todo o desenvolvimento da nossa coluna cervical. Agradecemos a esses irmãos, que assim seja. Aos assistidos em tratamento de CH, pedimos que se liguem às equipes espirituais responsáveis por este tratamento. Vamos sentindo, mais uma vez, os nossos corpos físicos e espirituais, assim como todo o ambiente onde nos encontramos, banhados pela luz rosa do amor, que envolve suavemente a cada um, com o verdadeiro carinho que a espiritualidade tem por nós, nos envolvendo em muita paz, sentindo os nossos corações serenando e uma harmonização de nossos pensamentos e sentimentos. Que assim seja. Aos assistidos em tratamento de P3B, pedimos que se liguem às equipes deste passe neste momento. Rogamos ao alto a projeção da luz branca do Cristo, envolvendo encarnados e desencarnados, que porventura estejam junto de nós neste momento. Pedimos que a luz azul envolva o coração e a mente de todos os assistidos. Rogamos às equipes espirituais o corte total das ligações inferiores que houver, usando a luz laser do Cristo. Pedimos a projeção
do azul, envolvendo todo o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. O rosa claro, envolvendo o cardíaco, para aumentar os bons sentimentos e pensamentos. E o amarelo frontal, no frontal, para que as nossas ideias, os nossos pensamentos sejam harmonizados e tenhamos maior força de vontade e uma ligação mais plena com os nossos mentores. Vamos neste momento envolvendo a cada assistido numa cúpula rosa clara brilhante da cabeça aos pés, para que esse tratamento se fixe durante todo o tempo que for necessário. Agradecemos a estas equipes, que assim seja. Pedimos aos assistidos de P1 e P3A que se liguem às equipes médico-espirituais nesse instante, rogando a projeção da cor verde envolvendo todo o organismo físico e espiritual dos assistidos, tratando cada célula, cada órgão, cada sistema, conforme for necessário e programado. Vamos projetar as cores do arco-íris envolvendo os assistidos para que alcancem o fortalecimento físico e espiritual neste momento, para que os tratamentos sejam plenos e que esses irmãos recebam tudo aquilo que lhes for possível e necessário. Que assim seja. Pedimos a todos nós, encarnados e desencarnados, que sejamos acumulados nas bênçãos amoráveis do Cristo Jesus e que cada assistido permaneça na cúpula protetora relativa ao seu tratamento pelo tempo que for necessário. Agradecemos às equipes espirituais, agradecemos ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai, e que cada um que escuta neste momento essa prece seja acumulado de bênçãos, de fortalecimento e de amparo. Que assim seja. E dando prosseguimento às nossas atividades, vamos uma vez mais elevando os nossos pensamentos, pleiteando a conexão plena com os nossos irmãos e irmãs do plano espiritual que nos acompanham na palestra dessa tarde. Vamos pedindo que nossa irmã seja envolvida com a doce e sublime melodia de Joana de Ângeles e que possa nos trazer a reflexão desta tarde. Que assim seja, graças a Deus. Que a paz e que o amor do Mestre Jesus nos envolvam uma vez mais. Irmãos em Cristo, sede perfeitos como meu Pai que está no céu. Palavras de Jesus. Vamos refletir a respeito destas palavras. Sede perfeitos. Como podemos ser perfeitos como Deus? Como podemos imaginar isso? Então vamos analisar o que Jesus falou. Ele não nos disse para nos igualarmos a Deus. Ele não nos disse para sermos iguais a Deus, porque isso é impossível. Ele nos disse como, para sermos perfeitos como.
Então, vamos imaginar um pai de família, um tutor de bem, que orienta o seu filho e que o conduz num caminho reto. Então, aí vamos começar a entender o que Jesus falou. É a mesma coisa. Esse pai, esse tutor, este professor está mostrando a esta criança, a este jovem, como ele pode ser um homem bom no futuro, se ele praticar aquilo que ele está ensinando. Obviamente que não vai ser igual a ele, não tem como, mas ser como ele. É isso que Jesus nos coloca. Emmanuel, um espírito de extrema luz, de extrema sabedoria, através da psicografia de Chico Xavier, nos trouxe inúmeros ensinamentos, inúmeras psicografias. E uma das psicografias, uma das suas mensagens, que foi publicada lá em 1957, na revista Reformador, ele está dizendo que podemos começar a nos transformar através da bondade. Olha só. Então, para sermos perfeitos, precisamos eliminar as mazelas das nossas mentes, dos nossos corações, do nosso viver. Então ele dá essa citação, ele dá essa dica, para que comecemos com a bondade. Porque a bondade, ela vai nos instigar à prática do bem, à prática da caridade, à prática do amor. Emmanuel nos fala que a natureza e o tempo são patrimônios de Deus. Olha que interessante. Então vamos analisar. A natureza, verdadeiramente nós não conseguimos recriar a natureza. Nós conseguimos copiá-la, mas não criá-la, seja a natureza que for. Da biologia, da física, enfim. O tempo. O tempo, ele está... nós seguimos o tempo de acordo com as leis do nosso planeta. De acordo com as leis da Terra. Então, o tempo aqui é o tempo na espiritualidade é de acordo com a espiritualidade. Mas vamos falar do momento encarnatório, do momento da nossa encarnação. Então, a natureza e o tempo são patrimônios de Deus, ok? Nós reencarnamos, então nós temos um corpo de carne, um corpo da natureza. E nós estamos submetidos a um tempo, a um período neste planeta, aonde nós vamos ter o aprendizado necessário para o espírito durante este período, que é o período reencarnatório, que é o período que nós temos do nosso nascimento até o nosso desencarne. Ou seja, não há saltos na natureza, nem mesmo biologicamente falando. Não dá para transformar um embrião num bebê praticamente formado para nascer. Não dá para transformar de um dia para o outro, isso eu estou dizendo de um dia para o outro, com relação ao embrião e ao bebê. Uma criança de 1 aninho num homem totalmente formado, de barba, não tem como.
Assim é a natureza também do nosso emocional, também a natureza do nosso espírito, é a natureza também do nosso aprendizado e da interiorização deste aprendizado. Cada um vai interiorizar e cada um vai conseguir externar no seu tempo, dentro do período reencarnatório ou não. Cada um tem a possibilidade de acelerar ou de parar. Esse é o chamado livre-arbítrio, que é o presente que Deus nos deu. Então, vamos lembrar do que Emmanuel falou, que bondade é a oportunidade que temos para iniciarmos a nossa transformação. Bondade é a ação que nos aproxima de Deus. Então, lembremos disso, meus irmãos. Precisamos agir, e agir logo, porque os tempos são chegados. Agir no bem, seja ele qual for. Bem para nós mesmos, bem para o próximo. Sabendo e compreendendo, então, que não temos como ser iguais a Deus, mas temos como caminhar no caminho evolutivo, na trilha evolutiva, seguindo os passos de Deus, de Jesus, para termos cada vez mais o nosso espírito burilado, nós podemos lembrar que esse trecho do Evangelho, ele é um convite, ele é um modelo a seguir, para que eliminemos os nossos defeitos. Então, é um convite para sermos perfeitos. Então, o que eu devo fazer para ser perfeito? Então, através das minhas ações, mudar o meu íntimo, mudar o meu emocional, mudar o meu ser. Então, mudando julgamentos, mudando minha forma de falar e de pensar, como maledicência, como a preguiça, aquela coisa de, não, vou deixar para depois, amanhã eu faço. Será que amanhã eu vou ter tempo de fazer? Nós tivemos a prova desse vírus que chegou e assolou a humanidade. Muitos de nós, de um dia para o outro, estava internado e desencarnou. Teve tempo? Tudo que deixou para o amanhã, ele teve tempo de fazer? É uma reflexão. Nós seremos contaminados por este vírus? Não sabemos. Ou muitos de nós já foi? Como foram as consequências? Como foi o aprendizado? A avareza. A avareza, que eu digo, não só no sentido de querer ter mais, mas no sentido do apego material. Por que o apego material, se isso daqui é patrimônio de Deus? Tudo que temos é uma concessão do Pai. Esse corpo é uma concessão do Pai. Este centro, essas partes materiais, móveis, cadeiras, é uma concessão. A nossa casa é uma concessão. O nosso automóvel, o ônibus o qual pegamos, enfim, tudo é uma concessão do Pai. A nossa teimosia, né? Através da bondade, a gente vai deixando também de ser tão teimoso, vai deixando de ter um ranço, vai tornando aquele ranço em amor, vai transformando o sentimento. Então, trabalhando
a falta de amor dentro de nós, a ansiedade. Aliás, a ansiedade é o mal, né, do período. Mal do ser humano, vamos dizer, não é do período. Nós somos ansiosos sempre. Mas a ansiedade, ela nos leva a momentos muito complicados, né? Aqui Emmanuel fala sobre a bondade. Eu vou ler um trechinho para vocês. Esse é um compêndio das mensagens de Emmanuel, segundo o Evangelho de Mateus, que justamente fala sobre este capítulo que nós estamos falando, sede perfeitos. Se realmente nos dispomos à aceitação do ensinamento do Mestre, usemos a bondade em todos os momentos da vida. Bondade para com o próximo, bondade para com os ausentes, bondade para com os opositores, bondade para com todas as criaturas que nos cercam. A bondade é a chave de simpatia e conhecimento que descerraremos a passagem para as esferas superiores. Com ela, seremos mais humanos, mais amigos e mais irmãos. Avancemos assim com a bondade por norma de ação. E aí a gente vai lembrar justamente deste Evangelho de Mateus, que é o Evangelho capítulo 5, dos versículos de 44 ao 48, que na sua íntegra, Jesus fala assim: amem aos seus inimigos, façam o bem aos que o odeiam, e orem pelos que os perseguem e os caluniam. Pois se amarem apenas os que os amam, que recompensa vocês terão? Os publicanos não fazem também isso? E se saudarem apenas os seus irmãos? O que fazem a mais que os outros? Os pagãos não fazem o mesmo também? Portanto, sejam perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Esta é a passagem. No Evangelho segundo o Espiritismo, esse é o capítulo 17. Sede perfeitos. Sede perfeito, perdoe-me. Então, o que Kardec explana sobre este trecho do Evangelho de Mateus? Amar os inimigos. Como é que nós podemos amar os nossos inimigos? Jesus não disse para levarmos os nossos inimigos para os nossos lares. Jesus não disse para convivermos lado a lado com o inimigo. Ele disse para amarmos o inimigo. Fazer o bem aos que nos caluniam e nos ofendem. Jesus também não nos disse para convivemos constantemente com os que nos caluniam e nos ofendem. E não disse que devemos também levá-los para a nossa casa e viver um momento de discórdia, um momento de atrito, porque é isso que vai acontecer. Ele disse para fazermos o bem e para amarmos. E como nós podemos fazer isso com estas pessoas? Através da nossa caridade. Não há necessidade de estarmos lado a lado, de estarmos perto. Não tem essa necessidade. Pessoas que são diferentes e pensam diferentes de nós e que nos odeiam. Apenas oremos por elas, apenas desejemos o bem a elas, do fundo dos nossos corações. Apenas
façamos a caridade mental e espiritual por elas, enviando um bom sentimento, só isso. E isso é amor. Porque senão a gente é igual aos outros. E se a gente acredita no Cristo, a gente não quer ser igual aos outros. A gente quer ser cristão. A gente quer fazer a diferença. A gente quer seguir os mandamentos do Mestre. Não é? Então, a chave é a caridade. É isso que Jesus coloca para a gente. E esse é o propósito da vida. Aprender com as experiências, porque essas experiências dolorosas, elas nos auxiliam e muito. Essas experiências são oportunidades, por mais dolorosas que sejam, que nos impulsionam ao crescimento. Então aproveitemos essas oportunidades. Aqui Emmanuel, esse livro chama-se O Evangelho por Emmanuel. Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Razões para o amor aos inimigos. Eu vou ler só o finalzinho. O amor pelos inimigos dar-nos-á excelentes recursos contra o desajuste circulatório, contra a neurose, contra a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Orando em benefício dos que nos ferem, evitando maiores perturbações em torno de nós mesmos. É isso que faremos. Uma atitude respeitosa para com os adversários nunca nos rouba tempo ao serviço. Amando os inimigos e entregando-nos sinceramente ao juízo de Deus, com as melhores vibrações de fraternidade, eliminamos 90% dos motivos de aflição e aborrecimento. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. Então aqui, Emmanuel nos ensina categoricamente por que devemos amar. Por que devemos praticar o amor aos nossos inimigos? Porque vai nos trazer bênçãos, saúde física e mental. Meus irmãos, não nos esqueçamos de que estamos momentaneamente encarnados, como nós dissemos no início. Daqui a pouco, a gente não sabe quanto tempo, talvez daqui a 10 anos, 20 anos, daqui a 2 dias, daqui a 30 anos, enfim, vamos deixar este corpo físico. Então vamos lembrar disso sempre e vamos viver sempre o nosso melhor dia, para que não nos arrependamos depois. E aqui é o comentário de Emmanuel segundo o Evangelho de Lucas, que fala aquela parte que fala assim, de Lucas capítulo 21, versículo 34, acautelai-vos, para que vossos corações não estejam pesados na ressaca, embriaguez e ansiedade da vida física, e aquele dia venha repentino sobre vós.
Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e treva que assolam as nações, mas não vê comumente as sombras que o invadem. Vasculha os males dos vizinhos e distrai-se dos que lhes são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias ou encarcerando-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum e desde muito recomendou: vele cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedendo-nos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos da satisfação egoística. Fuja ao relaxamento do dever. Afaste as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Em verdade, a terra não viverá indefinidamente sem contas. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender que o instante da morte do corpo físico é o dia de juízo no mundo de cada homem. Meus irmãos, que possamos pensar a respeito, que possamos cuidar do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, aperfeiçoando as nossas virtudes para um dia sermos melhores que hoje. Que Jesus os abençoe, que assim seja. Uma vez mais, serenando os nossos olhos, depois destas gotas de conhecimento que invadiram os nossos seres, vamos buscando, na respiração calma e serena, a harmonização do nosso corpo, o bem-estar da nossa alma, inspirando profundamente e recebendo ainda mais bênçãos, expirando e retirando de dentro de nós todas as intranquilidades, as dores, os vícios, inspirando paz, amor e serenidade. Vamos nos
autoconhecendo, vamos dando passos no progresso íntimo, a busca de sermos perfectíveis como fomos criados pelo Pai. Abençoa, Senhor, os nossos lares, o nosso trabalho, a nossa família, os nossos inimigos, a nossa vida. Envolve-nos, ó Pai, nas bênçãos da sua proteção, do seu amparo. Que a fé, a esperança e o amor sejam os alicerces da nossa vida, para que quando retornarmos à verdadeira pátria, a do Espírito, galgamos os nossos passos e ensaiamos as vitórias do nosso eu maior. O convite está feito. Jesus o fizera. Sejamos perfeitos como nosso Pai o é. O nosso amor e a nossa paz a todos os nossos irmãos e irmãs que estiveram e que estarão conosco uma vez mais. Que assim seja. Graças a Deus.